Bom dia, sétimo ano, tudo bem com vocês? Vamos para mais uma aula. Na nossa aula de hoje, nós vamos dar início ao capítulo 6, tá? Onde a gente vai tratar sobre os seres vivos microscópicos e os vírus. Então, abram o livro de vocês na página 252, capítulo 6. E aí, o que é esses seres vivos microscópicos e esses vírus, tá? Seres vivos por toda parte, por onde olharmos, geralmente encontramos plantas e animais. Mas isso é o que observamos a olho nu. Existem outros seres vivos nos ambientes que são tão pequenos que muitas vezes não conseguimos enxergá-los. Alguns deles vivem até mesmo em ambientes com condições nas quais plantas e animais não conseguiriam viver, como o lago dessa fotografia, que pode atingir a temperatura de 87 graus Celsius. A gente está observando isso, né, aqui na introdução do nosso capítulo. E aí, nós vamos agora para a página 254, onde a gente vai começar a dar início ao reino das bactérias, tá? Nós temos aqui uma manchete, né, e diz o seguinte: 49% dos panos de cozinhas estão contaminados por bactérias. Como evitá-las? E aí, entre essas bactérias encontradas em um estudo está essa bactéria, né? Escherichia coli, que é responsável por causar problemas intestinais e infecções urinárias. Então, assim, as bactérias, elas são seres vivos, formados apenas por uma célula e geralmente não são observadas a olho nu. No entanto, algumas dessas bactérias, elas são capazes de formar colônias, que são conjuntos formados por várias células e que podem ser observadas a olho nu. E aqui nós vamos ter o quê? Nós temos a representação, uma situação, né, de uma criança tomando um iogurte. E o que é que acontece? Muitos produtos consumidos pelo ser humano são produzidos com o auxílio de bactérias que podem contê-las em sua composição. A quantidade de bactérias presentes no intestino humano é maior do que o total de células do corpo interior. A maioria desses micro-organismos convive com o ser humano sem causar doenças e muitas vezes contribui para a saúde e para o bom funcionamento do corpo. A pele possui diferentes tipos de bactérias que, normalmente, não causam problema para a saúde. Então, com esse exemplo que a tia acabou de falar para vocês, nós podemos perceber o quê? Que as bactérias, elas estão presentes no corpo dos seres vivos e em alguns alimentos. E que, além disso, elas também são encontradas em diversos ambientes da Terra, certo? Bom, algumas espécies de bactérias atuam na decomposição da matéria orgânica, transformando substâncias complexas em substâncias simples, que retornam ao ambiente e aos seres vivos por meio da cadeia alimentar. Algumas espécies, gente, de bactéria também contribuem para a absorção de nutrientes pelos vegetais. Outras produzem matéria orgânicas em diferentes cadeias alimentares e liberam gás oxigênio para o ambiente. Mas também existem espécies de bactérias que podem causar doenças aos seres vivos. E agora a gente vai entender um pouquinho sobre a estrutura dessas bactérias, tá? Acompanhe comigo, página 255. Bom, embora, né, participem de processos complexos no ecossistema e estejam em diferentes habitats, as bactérias, elas apresentam uma estrutura simples. Elas são unicelulares e procariontes, ou seja, são formadas por apenas uma célula e não apresentam organelas nem núcleo delimitado por uma membrana plasmática. E a gente vai observar aqui, ó. Aqui nós temos a representação da estrutura de uma célula bacteriana, né?
E a gente vê que essa célula, ela apresenta tipicamente uma parede celular, uma membrana plasmática, citoplasma, um material genético e os ribossomos. Em alguns casos, gente, pode apresentar um envoltório composto principalmente de carboidrato, denominado cápsula, e estruturas de locomoção, como são os flagelos. E aqui a gente vê, ó, nós temos a cápsula, nós temos a parede celular, que essa parede celular ela envolve a célula bacteriana, contribuindo para a sua proteção. Essa estrutura é formada principalmente por proteína e açúcar. Nós temos aqui a membrana plasmática, temos o citoplasma. Os ribossomos, eles atuam na síntese de proteínas, né? Temos aqui a maior parte do DNA das células bacterianas associa-se a proteínas, formando uma estrutura circular denominada cromossomos bacteriano. E nós temos aqui flagelos, né? Que são estruturas alongadas que atuam na sua locomoção, tá certo? E aí, essas bactérias, elas podem apresentar diferentes formatos. E temos como exemplos alguns aqui na página 256, que são o quê? Os bacilos, tá? Que são célula com formato alongado. Temos os vibrião, que são células em formato semelhante a uma vírgula. E temos os cocos, que são células com formatos esféricos. Então, as células bacterianas, elas podem ser apresentadas dessas formas, tá? Bacilo, vibrião, cocos. Como que é o metabolismo dessas bactérias? Bom, para produzir um iogurte natural em casa, né? Marielle ferveu 1 litro de leite, esperou esfriar e adicionou um pote de iogurte natural industrial. Após 18 horas, todo o leite se transformou em iogurte. O que aconteceu? As bactérias, elas obtêm energia e nutrientes de diferentes maneiras. Em relação à obtenção de energia e à necessidade de gás oxigênio para realizar esse processo, existem 2 grupos de bactérias, as aeróbias e as anaeróbias, tá?